E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então seja bem-vindo aí a mais uma aula do Dentista Estuda. Essa daqui vai ser a parte 3 da minha aula de classificação das doenças periodontais. Não sei se tu acompanhou a primeira e a segunda aula, mas na aula 1 eu falo de classificação das gengivites e na aula 2 eu falo da classificação das periodontites. Então nesse vídeo aqui vai ser a terceira parte dessa aula, vai ser o último vídeo dessa aula de classificação das doenças periodontais. E eu vou estar respondendo aí umas questões de concurso junto contigo, debatendo cada uma das alternativas sobre essas aulas que eu fiz antes. Então eu separei aqui algumas questões de concurso para te fixar bem o conteúdo. E esse vídeo aqui, ele vai servir tanto para quem estudou as aulas, quanto para quem não estudou as aulas. Então vai ser muito bom aí para te fixar o conteúdo. Mas, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Assim eu consigo saber se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e se tu tá gostando das aulas. E qualquer dúvida que tu tiver sobre o tema, sobre a classificação das doenças periodontais, sobre a primeira, a segunda aula e até sobre esse vídeo aqui, deixa nos comentários. É muito legal poder debater esse tipo de tema com as pessoas, Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente conversa sobre esse assunto. Se tu quiser ter um contato melhor comigo, me segue no Instagram, que lá também se o pessoal me manda mensagem, eu leio e respondo todas. E sem falar que o conteúdo lá do Instagram é um complemento a tudo que eu produzo aqui no YouTube. Então o link para o meu Instagram vai estar na descrição. Seria muito legal se tu me seguisse por lá também. Então esse vídeo aqui ele vai funcionar da mesma maneira que todos os outros que eu já produzi. Eu vou deixar 10 segundinhos na tela para te ler a questão, responder ela mentalmente. E depois eu vou debater contigo, todas as alternativas dessa questão. E se tu achar que 10 segundos é pouco tempo, tu simplesmente pausa o vídeo, dá uma lida melhor, dá uma pensada melhor e depois tu continua. Ah, eu quase esqueci também, tem material complementar para essa aula aqui. Então se tu quiser baixar todos os slides dessa aula aqui e de todas as outras que eu já produzi aqui no YouTube, é só clicar no link da descrição. Mas vamos lá então para a questão 1. E a questão 1, ela pergunta quais os melhores métodos que o dentista pode usar para fazer o planejamento de um tratamento de uma periodontite. Então a letra A fala de anamnese somente em casos especiais, exame clínico e radiográfico. Parte do exame clínico e radiográfico tá tudo certo, tá? Mas a anamnese tem que ser feita sempre. Então tu vai fazer em todos os pacientes, não é só em casos especiais. Então a letra A tá errada. A letra B ela fala de exame radiográfico, mas o planejamento terapêutico da periodontite não vai depender só de radiografias, tá? E sem falar que radiografia oclusal superior e inferior, não sei até que ponto dá para avaliar a periodontite nisso, é algo que eu nunca vi, para te falar a verdade. Então a letra B está incorreta também. A letra C, ela fala de uma investigação da condição sistêmica do paciente. E como tu viu na aula 2, no vídeo 2 da aula de doenças periodontais, a doença periodontal crônica, o principal fator causador é a presença de placa. Então a gente vai ter sim a doença periodontal associada a fatores sistêmicos, mas para a doença periodontal crônica o principal fator causador é a presença de placa. Então só uma análise da condição sistêmica do paciente para ver se ele tem tal doença ou não tem, isso não é o suficiente para te falar se ele tem periodontite ou não. A letra dela fala de anamnese, exame clínico, exame radiográfico, modelos e fotografias. E tudo isso pode ser sim usado para diagnosticar e fazer o planejamento da periodontite. Então dessa questão aqui, a letra D é a mais correta. E a letra E está incorreta porque ele nem cita anamnese. E também o exame radiográfico deve ser feito sim, tá? Se o dentista diagnostica que o paciente está com periodontite. Ele não vai fazer o exame radiográfico só em casos especiais, isso também está incorreto. Então para essa questão aqui, a alternativa certa é a letra D. Então vamos agora para a questão número 2, 10 segundinhos. Nessa questão 2, ele tenta associar várias doenças à presença de periodontite, Então na letra A ele fala que a doença coronariana, a aterosclerose, ela é causada pela doença periodontal. Isso é incorreto, tá, pessoal? Porque a doença periodontal é um fator de risco para a presença de aterosclerose. Então, só a doença periodontal ela não vai causar a doença coronariana.
doença periodontal pode aumentar as chances da pessoa ter esse problema, mas ela não vai ser o único fator determinante causador dessa doença. Então a letra A é incorreta. A letra B é estranha até. A diabetes ela não acontece por causa de uma periodontite que a pessoa não tratou, isso não tem nada a ver. A diabetes, então, acontece quando a gente tem uma elevação, da glicose no sangue, e a periodontite não tem nada a ver com isso. A letra C, aqui para essa questão, vai ser a alternativa correta, tá, pessoal? Então é muito comum pessoas que têm diabetes mellitus, principalmente diabetes descompensada, é muito comum que essas pessoas tenham periodontite. Isso acontece por vários fatores, porque a diabetes ela diminui a circulação nos tecidos gengivais, e daí fica mais difícil para as células de defesa chegarem ali naquele lugar na gengiva para enfrentar a infecção, e sem falar também que ela atrapalha, a cicatrização dos tecidos. Então fica mais fácil aí da periodontite se instalar no paciente que tem diabetes. E a letra D fala de estudos que descartam qualquer tipo de associação entre doença periodontal e nascimentos prematuros. Eu até separei aqui um trechinho do artigo científico para responder essa questão. O nome desse artigo vai ficar na descrição também, então se tu quiser dar uma lida melhor nesse artigo, tu pode pesquisar ele pelo nome que eu vou deixar ali. Mas, na conclusão, esse artigo fala: a doença periodontal crônica materna parece aumentar as chances de nascimentos de bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer. No entanto, a relação causal ainda permanece hipotética, sendo necessários novos estudos para que se determinem associações causais. Então, como tu pode ver, esse é um estudo aí que não descarta totalmente essa associação. Existem vários estudos que falam a mesma coisa. Se tu pesquisar aí no Google ou em qualquer banco de artigos científicos, tu vai encontrar vários estudos como esse. Então a letra D é incorreta também. Questão 3. A questão 3 é certa, tá? Essa alternativa é certa, pessoal. E eu até falei disso um pouquinho na minha aula 2, que é a aula de periodontites. E a presença de excesso de restauração ou de próteses que fazem uma invasão do espaço biológico, ela pode favorecer o acúmulo de placa e pode fazer com que os tecidos de suporte, o osso e o ligamento, tentem fugir dessa infecção e acabem baixando o seu nível. Então essa questão aí foi bem simples de responder, 50% de chance de tu acertar, mesmo se tu não sabia. Mas vamos para a questão 4 agora, que ela pede a alternativa incorreta. Então na letra A ele fala que o principal sintoma da periodontite é o aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam em uma semana. E também ele fala de ulcerações superficiais, sem dor, e até de manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios. Eu realmente pensei bastante sobre qual doença ele poderia estar descrevendo aí, tá? Mas com certeza não é periodontite, não tem nada a ver com periodontite isso. Eu acho que ele está falando sobre herpes, tá? Porque são feridas na boca, né? A herpes ela pode aparecer em formatos de bolhas esbranquiçadas. Quando elas se rompem, elas ficam avermelhadas. E são bolinhas pequenas, bem pequenininhas mesmo. Então, eu acho que nessa alternativa A, ele está falando sobre herpes. Mas, de qualquer forma, sendo herpes ou não, isso não tem nada a ver com periodontite. E todas as outras alternativas, elas estão corretas, tá? A, B, C, D e E. E elas podem até servir de estudo aí pra ti. Então, se tu tá com o caderno, se tu tá anotando o que eu tô falando aqui nessa aula, tu pode anotar aí essas informações no meio do que tu já anotou das outras aulas, né? Que vai te ajudar bastante também. Essa questão aqui eu achei ela muito legal, tá? A questão número 5, ela é ótima porque ela fala de coisas aí que a gente discutiu na nossa aula número 2, que falava de classificação das periodontites. E tu pode ver que o enunciado fala de uma perda de inserção tanto no primeiro molar quanto no incisivo central. Os outros dentes estão tudo ok. E ele fala que não existe consistência, né, entre a quantidade de placa visível e a gravidade da destruição periodontal. Então, esse paciente é um paciente que ele não tem um acúmulo de placa muito evidente, né, muito grande, mas mesmo assim ele tem uma perda de inserção no primeiro molar e no incisivo central.
E se tu acompanhou a nossa segunda aula, sabe que esses são sintomas de periodontite agressiva localizada. O que ele descreve aí não tem nada a ver com doença periodontal necrosante. A periodontite crônica, o principal fator causador dela é a presença de placa. O enunciado fala que ele não tem placa bacteriana, pelo menos não em grandes quantidades. A letra C fala de abscesso periodontal, que também não tem nada a ver, tá? E daí eu acho que as principais alternativas que tu poderia ficar em dúvida é a letra D e a letra E. Então a gente estudou que a periodontite agressiva generalizada, ela ocorre em mais de 3 dentes, além do primeiro molar ou além do incisivo central. Então a gente precisaria ter mais dentes afetados aí para ela ser classificada como generalizada. Então vamos para a questão 6 agora, uma questão bem simples, tá? É outra de certo e errado. E essa questão é certa também, tá, pessoal? Porque o uso de enxaguante bucal, ele é um método auxiliar de tratamento da periodontite, então ele ajuda o paciente a manter a saúde dos dentes em casa, tá? Mas não tem, claro, como o paciente tratar a periodontite só com o uso de enxaguante bucal. Então os principais tratamentos para a periodontite vão ser profilaxia, raspagem, tanto a campo aberto quanto a campo fechado, às vezes uso de antibióticos, né, em casos mais graves, e orientações de higiene para o paciente. E daí o enxaguante bucal entraria no meio dessas orientações de higiene. Então ele é sim uma medida coadjuvante na prevenção da periodontite. Então vamos agora para a questão 7, pessoal. Então nessa questão ele pede qual que não é o sinal de recorrência, né, da doença periodontal. Então de todas essas alternativas, a gente tem que analisar qual desses fatores não indica que a doença periodontal está voltando depois do tratamento. Então aumento gradual de perda óssea, isso é um sinal que a doença periodontal está voltando, é um sinal clínico bem característico de doença periodontal. Então a letra A ela é incorreta. A profundidade aumentada dos sulcos. Se a profundidade continuar aumentando, se o ligamento periodontal não regenerou, isso também é um sinal de que a periodontite está retornando. Então a letra B é incorreta. A letra C é a alternativa correta aqui, tá, pessoal? Porque se tu faz um tratamento de periodontite e daí tu vai sondar depois do tratamento e não tem sangramento, isso é um bom sinal. Então isso não é um sinal de que a doença está voltando, muito pelo contrário, é um sinal de que o tratamento foi bem sucedido. E a letra D também é totalmente correta, aumento gradual na mobilidade dentária é sinal sim de doença periodontal e depois de um tratamento isso pode indicar que essa doença está voltando. Vamos agora para a questão 8. Então o conteúdo dessa questão é algo que eu falo na minha aula número 2. Existiram algumas classificações de doença periodontal antes dessa classificação da ADA de 1999 e a periodontite do adulto, isso está até no Carranza, tá? Mas a periodontite do adulto, ela foi substituída pelo termo de periodontite crônica. Então a periodontite agressiva, como a gente estudou, é aquela que aparece mais em pacientes jovens, que não tem tanta presença de placa. A periodontite crônica daí vai ser aquela periodontite que vai aparecer em pacientes um pouco mais velhos, né? Que a doença, além de ser dependente da presença de placa bacteriana, ela ainda precisa de tempo aí para desenvolver. E ela aparece mais devagar do que a periodontite agressiva. Então, questão 9, 10 segundinhos. Essa questão aqui eu achei super legal, tu já vai saber por quê. Mas observa-se, né, na gengivite, uma gengiva com gengivite, que a gente tem tumefação, tá? Então a gengiva fica bem inchada, o tecido gengival fica edemaciado, então a letra D é a correta. Então a letra A, a coloração rosa clara é uma característica comum de uma gengiva saudável e não de um paciente que apresenta gengivite. A letra B fala de bolsas bacterianas. Isso está incorreto porque na gengivite a gente não tem bolsa bacteriana, a gente vai ter bolsa na periodontite, então a letra B também é incorreta. A letra C fala de ausência de sangramento à sondagem, isso também é incorreto,
porque quando sondar uma gengiva com gengivite, ela vai sangrar com o menor dos estímulos, então a letra C também é falsa. A tumefação, né, como eu já disse, o inchaço é um sinal característico de inflamação dos tecidos, e isso não é diferente com a gengiva. E a letra E, que é muito interessante, porque eu falei até em outra aula, acho que no Dentista Estuda 2, que eu falo de classificação dos tecidos gengivais, eu falo de características, né, do periodonto. E uma característica da gengiva inserida, e que é muito cobrada em concursos, é que ela tem um aspecto de casca de laranja. Ela tem um pontilhado das fibras colágenas que se prendem da gengiva ao osso. E no tecido gengival que tem gengivite, ele vai perder esse aspecto em casca de laranja. Então, esse pontilhado é algo que tu não vai ver tão evidentemente num tecido gengival inflamado. Então, vamos para a questão 10 agora. Essa questão aqui eu também achei muito legal, tá? Ele fala do tratamento de periodontite agressiva localizada, então isso foi algo que a gente também discutiu na aula 2, tá? E o tratamento para periodontite agressiva localizada é um tratamento que vai envolver várias etapas, né? Então a gente começa esse tratamento com uso de raspagens, tá? E também com orientações de higiene para o paciente. Se a primeira etapa do tratamento com raspagem e orientação de higiene não der certo, a gente pode partir para uma abordagem cirúrgica, com raspagem a campo aberto. Isso pode ser feito junto também com o uso de antibióticos. Então, o correto aqui para essa questão vai ser a letra B. A letra A é falsa, a gente não parte direto para o periodontal cirúrgico, né? Como eu disse, a gente faz uma raspagem comum no começo. A letra C está incorreta porque a gente não trata só com raspagem, e também na localizada a gente vai ter o primeiro molar como dente afetado, não só, né, incisivos. E apesar de pacientes jovens realmente terem um ótimo potencial de cicatrização, a letra D é incorreta porque a gente não só dá orientações de higiene para o paciente e manda ele para casa, tá? Esse tipo de periodontite exige uma abordagem um pouquinho mais rígida. Só orientações de higiene não vai ser suficiente, porque como eu disse também, né, já na aula 2, a periodontite agressiva ela não é dependente só de placa bacteriana. Então o principal fator determinante para a periodontite agressiva localizada é o fator genético. Então, por isso que as orientações de higiene não têm um efeito tão grande, elas não podem ser usadas isoladamente. E a letra E também não tem nada a ver, tá? A terapia mecânica vai ajudar a condição do paciente, não vai atrapalhar, e isso aí também tá falso, tá? Então vamos agora para a nossa penúltima questão, tá, pessoal? A questão 11. Então vou começar pela letra A. A letra A é falsa, tá? Eu não sei realmente a prevalência exata da doença periodontal agressiva, mas com certeza ela não está presente em 1 a cada 4 pessoas. Isso é um número absurdamente elevado para qualquer doença, tá? Então, uma porcentagem dessa aí, tu já liga o teu sinal de alerta e tu já deduz que essa alternativa é falsa, então não tem nada a ver. E a letra B é algo meio básico, é a alternativa correta aqui nesse caso. Mas chega a ser até um pouquinho óbvio, né? Porque realmente existem pacientes que eles têm gengivite, mas elas não progridem para uma periodontite se esse paciente tomar, né, as medidas necessárias para evitar essa progressão. Então é bem comum, né, pacientes que estão com gengivite, eles irem no dentista, pegarem as orientações corretas e conseguir controlar, né, junto com as orientações do dentista, junto com uma limpeza no dentista, conseguir controlar a gengivite em casa, e daí assim ela não evolui para periodontite. A letra C ela é falsa porque a perda óssea ela não vai ser linear, tá? Ela pode ser uma perda óssea leve no começo, depois ela pode ser moderada, e às vezes, mesmo que a periodontite seja crônica, ela pode ter raros momentos onde a perda óssea acontece de maneira um pouquinho rápida. Então essa perda óssea ela não vai acontecer de maneira linear e contínua, né, no mesmo nível sempre. A letra dela é falsa porque as infecções periodontais elas são consideradas infecções oportunistas, sim. E a letra E também é totalmente falsa, porque a periodontite ela pode afetar várias doenças, tá, negativamente. Ela pode ser um fator causador de aterosclerose, como a gente já viu anteriormente. Ela pode estar presente junto com várias doenças sistêmicas, com várias síndromes. No caso de periodontite associada a doenças sistêmicas, ela pode estar presente em casos de pacientes com leucemia, com HIV.
Então, a periodontite está sim, muitas vezes relacionada e ela interfere em várias outras doenças. Então, a letra E é falsa também. Então, vamos agora para a última questão desse vídeo, tá, pessoal? Trouxe 12 questões aqui para vocês. Teve uns vídeos que eu fiz, né, a aula junto com as questões, mas eu achei bem interessante fazer aqui as questões de maneira separada. Assim o vídeo não fica muito cansativo, não fica muito maçante. E tu pode assistir as aulas com calma e depois, né, uma outra hora, tu pode ver as questões, né, para fixar bem o conteúdo. Mas vamos então para a última questão, a questão número 12. Então a letra A está correta, tá? Condições sistêmicas, o fumo e também o uso de remédios, eles podem causar alterações, né, no jeito que o organismo reage à periodontite. Então eles não vão ser fatores locais que vão aumentar o acúmulo de placa, mas eles influenciam o jeito que o corpo reage em relação a essa presença de placa. A letra B é bem parecida com a letra A, também está correta, tá? O estresse é um fator ambiental e determinante também para o aparecimento da doença periodontal em alguns casos. E a letra C é a alternativa que tu tem que assinalar nessa questão aqui, porque a letra C está escrita ao contrário. Então as variáveis relacionadas ao processo saúde e doença da periodontite, elas interferem sim na frequência de consulta, né? Elas interferem tanto na escolha de tratamento do dentista, quanto no controle que ele vai fazer depois de realizar esse tratamento. Então a letra C é a alternativa que tu tem que assinalar aqui. Então a letra D também ela é totalmente correta, tá? Na periodontite tu identifica as causas da doença e tu trata todas as consequências, né, ruins que a periodontite trouxe para a gengiva e para os dentes, mas tu tem que remover o que está causando a periodontite, senão esse paciente vai continuar aí desenvolvendo essa doença num ciclo que não vai terminar nunca. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Te agradeço muito por ter ficado até o final desse vídeo aqui. É muito bom fazer esse tipo de vídeo, fazer esse tipo de aula, algo muito gratificante mesmo, muito legal. Tô recebendo feedback muito bom da galera aqui no YouTube. Isso tá me motivando a produzir cada vez mais vídeos como esse, tá? Então, como eu disse, tu gostou do conteúdo, quer acompanhar os próximos vídeos, as próximas aulas, se inscreve no canal. Qualquer dúvida deixa nos comentários, a gente conversa sobre a aula, conversa sobre o assunto que tu quiser conversar, tá? Porque a melhor coisa do YouTube é isso, tá? É a troca que eu tenho com as pessoas. No Instagram também isso é muito legal. E daí se tu quiser ter um contato melhor comigo, tu pode me seguir por lá também. E agora, essa semana, eu vou estar postando aí o meu vídeo, né? Onde eu vou estar dissecando um artigo científico aí pra vocês. Eu vou fazer um vídeo falando de um artigo que eu encontrei na internet, né? Um artigo recente, de 2018, feito na Austrália. É muito interessante mesmo o tema desse artigo. E eu vou estar resumindo ele num vídeo, dividindo ele certinho nas partes, né, que o autor dividiu. Então eu vou falar da introdução, da discussão, dos resultados e da conclusão aí desse artigo científico. Eu acho que é um conteúdo também que vai agregar muito valor para ti. Então se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas, também para acompanhar esse vídeo aí. Então muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.